Fala pessoal, beleza? Falar um pouco sobre o dia de hoje, né? E algumas expectativas, né, que a gente pode criar para amanhã, tá? Hoje o preço se movimentou dentro, né, daquela leitura esperada, né? Andando em direção à média móvel de 50, tá? Que é uma resistência, tá? Ao preço. Tem aqui esse plot de volume que a gente falou no semanal, tá? No final de semana e que é do semanal. Ela rompeu aqui já a possibilidade no reteste aqui da região de troca de polaridade, tá? Aqui até que tá um rompimentozinho legal, né? Tem mais da metade dessa barra que tá para fora, tá? Já da linha a ser rompida. Beleza? Diário, pessoal. Ó, tá? Hoje, né, quando esse candle aqui abriu, você viu esse plot de compra, tá? Então façam essa verificação, tá? Do plot no dia do diário, tá? É interessante. Por quê? Porque aí você pode manter um pouco mais de tendência compradora do que vendedora, né? Pelo menos você não está apostando contra uma possibilidade de leitura e de tendência, tá? Aqui, por exemplo, ó, quando essa barra aqui abriu, né, tinha esse plot. Quando essa barra aqui abriu, né, teve uma boa movimentação de alta. Quando essa barra aqui abriu, tinha esse plot aqui, tá, de compra. E essa indicação de compra, né, ela vem se mantendo, tá? Mesmo enquanto esse pullback aqui ocorria, tá? Ele continuou na coloração azul, né? Te indicando que ainda tinha um pouco mais de possibilidade compradora do que vendedora, tá? E se você observar, né, aqui, por exemplo, essas movimentações, tá? Você não deve, né, ir contra o indicador que você está operando, né? Você não pode ir contra o teu operacional. Então, se na abertura do dia eu tenho um gatilho de compra, eu não vou operar contra esse gatilho de compra, tá? A não ser que o preço chegue numa região bem interessante, tá? Você veja, a princípio, uma pressão vendedora inicial, né? Você não precisa ser o primeiro a vender, né? Tentar encontrar o topo do dia, né? É isso que eu estou querendo dizer para você esperar, tá? Então, tem certos dias, né, que a gente tem um certo auxílio, né? E quando eu tenho esses auxílios, eu foco um pouco mais em compras do que em venda, tá? Beleza? Então agora a gente dá uma olhada aqui nos 60 minutos, tá? Aqui o diário fica, né, ainda a expectativa do teste da média móvel de 50, tá, para amanhã. Já está bem próximo, né? Não falta tantos pontos assim, 830 pontos. Talvez testar também essa região de resistência por volume do semanal, beleza? Aqui próximo dessa movimentação também já está chegando próximo dos 50%, tá? Dessa perna aqui, né? A princípio acho que eu tinha marcado dessa daqui. Seria isso aqui, a mais próxima, né, dos 50%. Mas vamos pegar a perna inteira, a movimentação inteira, tá? Então, os 50% dessa movimentação está aqui. E hoje, né, fecha exatamente em cima do 38.2. Aqui, pessoal, o primeiro nível, tá, de pullback, né? Então, o preço vem, né, eu tenho toda essa pressão vendedora. Aqui é o primeiro nível esperado de pullback. Ele fecha exatamente em cima, tá, dessa região. Então, daqui, numa tendência vendedora muito forte, né, o preço já voltaria, tá, a descer, beleza? Outra expectativa é que o preço atinja os 50%, né, e também volte a descer, tá? Afinal de contas, essa daqui é a pernada principal, tá? Isso daqui a gente ainda lê como uma correção, tá? Como um pullback, não como uma volta em V, tá? Chegou no 61.8, né? Aí você já vê que tem mais pressão, né, dos compradores. Os vendedores já não estão mais tão fortes, tá? Então é sempre essa briga entre compradores e vendedores. Você tem que interpretar o mercado dentro desse tipo de leitura, tá? Então, movimentação do preço, né, até então ascendente, né, fez um pullback saudável, né, se vocês pegarem Fibo, né, e traçar, né, esse pullback ele foi bem saudável, tá? Travou ainda na região dos 50%, não atingiu 61.8 e voltou a subir, tá? Então, um pullback bacana, foi um pullback interessante, uma movimentação saudável do preço, tá? Até para que consiga fazer um reajuste das médias. A expectativa para amanhã, pessoal, ainda é um rompimento desse 38.2. Teve um bom fechamento, né? Ele rompeu várias máximas anteriores, tá?
ele tinha também essa linha aqui de tendência, né, essa possível linha de tendência dessa máxima com essa máxima aqui. E ele acabou criando um leve rompimento, tá? Aqui já é leve rompimento, tá? Ele não está extremamente acima, tá? Mas ele rompeu ali a questão do pivô de troca de polaridade que havia feito pressão vendedora aqui, tá? Então agora a gente dá uma olhada aqui nos 60 minutos, para a gente ver como é que tá as coisas. Nos 60 minutos, pessoal, aquela mesma marcação, tá? Esse topo com esse, tá? Com essa movimentação aqui, beleza? Nos 60 minutos, médias alinhadas, gap de alta, tá? E ele já abriu, né? Praticamente testando essas máximas aqui, né? Que era a máxima até então dessa movimentação aqui de uma possibilidade de volta em V. Aqui ele já deixa alguns gaps abertos acima dessa movimentação, que é bem interessante, tá? E as médias estão acompanhando, né, a movimentação do preço, tá? Então você pode ver que a média de nota, ela já está acima, tá, da máxima dessa movimentação aqui que precisava ser rompida, tá? Então é uma movimentação interessante, tá? Tá em cima de uma resistência, tá? 38.2, tá? Pensando numa correção, é uma resistência natural do preço, mas tem boas possibilidades até então de que isso aqui seja rompida. Pode ter um pullback novamente, tá? O preço está andando numa tendência extremamente forte até, né? Mesmo com pressão vendedora, o preço não está nem chegando na média móvel de 9, tá? Então a gente encara isso aqui como uma tendência forte até então, né? A gente não está vendo nem pullback depois desse PC aqui, né? Então tá bem interessante sim o preço para ter continuidade pela análise aqui dos 60 minutos, tá? E agora a gente dá uma olhadinha aqui nos 5 minutos, tá? Do que rolou no dia de hoje, né? O dia de hoje abre com gap de alta, né, pessoal? Já demonstrando o interesse comprador. Só que ele abre lá naquela região de troca de polaridade, tá? Ele abre já em cima de uma resistência, né? Que é aquela resistência que havia, né? Tido aquele pullback, né? Que gerou aquele pullback do diário, tá? Que é aquela região de troca de polaridade do diário. É essa linha aqui, tá? Então o preço ele abre, mas ele fecha exatamente abaixo, tá? Dessa região de troca de polaridade, que foi de onde o preço despencou, né? Para fazer o pullback do diário. E quando o preço chegou aqui, ele sentiu novamente essa região, tá? E voltou novamente a ter uma lateralidade por região, né? Ele abre afastado das médias, em cima de uma região, né, de pressão vendedora, mas, né, essa pressão vendedora ela foi extremamente fraca, tá? Aqui ela não chegou na média móvel de 20, aqui ela chega na média móvel de 20, aqui ela rompe a média móvel de 20 e volta, né? Sai daqui da média móvel de 20 com ignição, tá? Então aqui teve alguns gatilhos vendedores, tá? Até foi, né, ó, as poucas movimentações que eu acabei pegando, né, que foi pegar esses gatilhos vendedores, peguei uma compra aqui pelo 2 minutos, tá? Pelo 2 minutos teve 4 barras de alta aqui, tá? Bem interessantes, né? Mais ou menos fechou aqui a primeira, né? Acabei pegando aqui já. E chegou a pagar cerca de quase 400 pontos, tá? Depois saí da operação, era região de pressão vendedora, né? Então a gente aguarda ali um retorno à média, tá? Então peguei essas vendas aqui, tá? Inversão de 2 barras, não fez nova máxima. Tava com a expectativa de que o preço viesse fazer novas mínimas aqui, mas demorou, né? Demorou, acabei saindo aqui na média móvel de 20, tá? Depois ele veio, né? E não renova a máxima de novo. Então ficou de novo a possibilidade dele vir renovar a mínima, né? Peguei mais essa venda aqui e depois precisei sair, né? Não pude acompanhar o resto dessa movimentação. Essa movimentação aqui, pessoal, tá? O rompimento, tá, de movimentação. Aí você pode trabalhar aqui o intraday. Aqui você tinha o primeiro alvo dessa movimentação e aqui o segundo alvo, tá? Quando eu voltei por volta de meio-dia e 10, mais ou menos, já estava próximo aqui do segundo alvo, né? Então já não é uma localização muito legal para eu estar pensando em comprar. Para mim já estava meio alto, tá? Fora isso daqui, né? Você tinha, né, essa linha aqui que estava ali entrecortando os preços, tá? Essa aqui, ó. Vou colocar ela de outra cor. Não, não é recortar. Vou trocar a cor dela aqui. Vou colocar esse
aqui o preço já estava chegando nessa região, tá vendo? E pensando nesses 60 minutos aqui, eu não queria me posicionar na compra alto nessa região aqui, tá? Aqui era essa movimentação ainda, tá? O preço chega nessa região e ele sente um pouco essa região, é uma região de possível resistência, tá? Então eu não gostaria de estar comprando tão alto assim. Comprar aqui, né, naquelas primeiras barras, nos primeiros gatilhos, para mim era interessante, mas comprar já aqui, né, se você tira o zoom, você vê, tá, que tinha uma movimentação bem ampla aqui, né, e eu estaria comprando bem próximo da máxima, tá? E aqui eu gostaria de estar me posicionando na venda. Por localização, tá, pessoal? Só que por localização você não viu pressão dos vendedores aqui, correto? Aqui teve mais pressão vendedora do que teve em todas essas movimentações aqui em cima, tá? Aqui, ó, você viu, por exemplo, 700 pontos, né, em venda. Aqui você não via. Aqui você via duas barras e lateralidade. Duas barras, lateralidade. Então não estava tendo continuidade, tá? É isso que eu estou querendo dizer. O que eu gostaria de ver para eu pensar em vender isso daqui? Eu gostaria de ver algumas boas barras, tá? Demonstrando pressão vendedora. Umas 3 a 4 barras, fechando bem abaixo da 20. Depois uma retomada, tá? Dessa movimentação de alta, fazer uma MTR. E depois sim, né? Um topo mais baixo, um topo mais alto, ou um topo equivalente. E aí sim uma movimentação de venda, tá? Então quando a gente pensa em vender, por exemplo, quando você vê que está com pressão compradora, e você sabe que nos 60 minutos está tudo alinhado para compra, então vai ser difícil descer também pelos 60 minutos. Então, para você pensar em vender contra isso daqui, você tem que, né, ter uma justificativa muito forte, tá? A gente não teve um gap de média aqui até agora, tá? O que seria o gap de média? Seria duas barras fechando as suas máximas e mínimas abaixo da média móvel de 20. Aqui eu tenho uma barra, né? Dá para considerar que não tocou realmente a sua máxima, né? Mas a barra seguinte já volta para dentro da média móvel de 20, tá? Então isso me diz que a pressão de compra ainda está bem presente. Aqui é a mesma coisa, tenta fazer um gap de média, falta uma segunda barra, volta para dentro da média. Aqui de novo, então o dia fecha, né, sem conseguir realizar nem mesmo um gap de média, né, para depois a gente pensar no MTR. Tá? Então se vocês observarem, as movimentações de baixa acabaram virando uma lateralidade. Tá? Então não tem grande pressão vendedora, não tem grande deslocamento do preço. O preço não chegou a tocar a média móvel de 50 em nenhum momento também. Tá? Então ainda era uma boa pressão compradora. Mas não era uma região que eu gostaria de estar me posicionando na compra, porque se isso daqui decide, por exemplo, ter umas 3 barras dessa daqui, a próxima coisa que a gente ia ver era um pullback para descer mais. Tá? E quanto a isso a gente não tem controle. O que eu posso fazer? Eu posso evitar de me posicionar numa compra, numa região que eu possa estar correndo esse tipo de risco. Tá? Se eu estou vendo isso daqui como possibilidade de topo de canal, né, posso estar errado? Claro, com certeza posso. Só que se eu vejo que eu posso estar numa possibilidade de topo de canal aqui, eu não vou tentar entrar comprado próximo da máxima ali. Né? E se eu entrar comprado, que seja para um scalp, tá? E não também não no topo da movimentação, né, pessoal? Não vou comprar essa última barra aqui, né, acreditando que isso aqui vai ser um rompimento infinito, tá? Se eu for comprar, eu vou comprar aqui, né, um stopzinho mais razoável, tá? 200 pontos, chegou a pagar ali, né, quase 400 pontos, né? Aqui já está bem lateral, né? As médias estão muito próximas, tá? Esse tipo de trade aqui não faço, tá? Mais fácil eu apostar na venda contra isso daqui, tá? Mas aqui já foi final do dia. Mas aqui as médias estão completamente juntas, né? Então a tendência é falhar tentativa de máximo, e falhou mesmo, tá? Falhar a tentativa de mínima, né? Tentativa de rompimento. O que acontece? Acontece o preço vir, voltar a fazer várias movimentações, deixando o mínimo mais baixo, se afasta um pouco, faz um pullback, as médias ganham alinhamento, aí ele sim anda, tá? Então por enquanto aqui, ó, esse finalzinho aqui da tarde foi uma lateralidade, né? Até dava para pensar em trabalhando, não dava não. 260 pontos, melhor nem fazer nada, tá? Beleza? Então hoje a gente teve, né, a possibilidade de ver uma lateralidade por localização, tá? Como foi falado no vídeo, né? E o preço, né, chegou a dar praticamente, né, faltou pouca coisa ali para o terceiro alvo, tá? Desse pivô aqui rompido, beleza?
Vamos dar uma olhadinha aqui no mini dólar, tá? O mini dólar já está abaixo também dessa região aqui de troca de polaridade, né? Está fazendo mais ou menos aquilo contrário do que o índice, né? O índice está fechando acima da sua região de troca de polaridade, o dólar acabou fechando abaixo. Só que o fechamento do dólar não foi dos mais legais, né, pessoal? A metade mais da metade da barra é presença compradora, né? Tá? É outra situação, né? Idêntica àquela lá que a gente falou do índice. O diário abriu, eu tenho um gatilho de venda gerado, né, a partir do momento que essa barra abre. Se eu tenho gatilho de venda, eu tenho que optar por buscar vendas. Né? Bem óbvio, né? Eu não vou optar por buscar compras, tá? Então você buscaria por vendas, né? Por gatilhos de venda lá nos 5 minutos, tá? Nos 10 minutos, beleza? Ainda não tem, pessoal, como eu falei, um alinhamento excelente, tá? Ainda não estou esperando uma continuidade tão direta disso daqui, tá? Apesar que no semanal ele está dando continuidade, tá? No PC. Deixou o gatilho de venda aqui também, tá? No semanal. Vocês podem ver, né? Se vocês observarem o vídeo de domingo, ainda não tinha isso aqui. Agora tem, tá? Agora tem o gatilho de venda, beleza? Mas no diário ainda acho essa movimentação. Vai ter uma movimentação mais complexa aqui, tá? Com algumas movimentações de alta aqui. Nem que seja para voltar para testar as médias aqui para poder descer mais, beleza? 60 minutos. Eu tinha falado para vocês aqui, né, no vídeo de final de semana, que eu tinha, né, a expectativa que o preço gerasse um repique no dólar. Por que um repique? Por conta dessa wedge aqui. Tá? Então eu esperava que o preço pudesse fazer um repique para testar, por exemplo, aqui a máxima do canal, né, e voltar a movimentação de baixa, tá? Porque é uma clara movimentação de baixa aqui pelas médias, né? O repique não veio, né, pessoal? Veio um gap de baixa. Gap de baixa, interesse vendedor, gap de alta no índice, interesse comprador. Cada barra fechou na sua máxima, né? Então aqui, né, ficou, né, já a possibilidade de movimentação de baixa, tá? Teve esse gatilho aqui de venda que ele permaneceu aqui até essa barra, tá? Essa aqui ela sai do padrão. Então teve só esse gatilho de venda aqui nos 60 minutos, tá? E deu sim, né, uma boa movimentação de baixa. Não foi uma movimentação muito ampla hoje, né? Não fiz, né, operações de novo no mini dólar, tá? Acabei operando ali o mini índice, dando atenção para aquilo que eu estava operando, né? Tá? Gap de baixa, né, pessoal? Foi uma movimentação mais tranquila do que a do índice, né? Gap de baixa. Já demonstrando interesse vendedor, 37 pontos, tá? Ele nem voltou a fazer pullback, tá? Ele lateralizou aqui, ó. E o que a média fez? A média se aproximou do preço. Aí ele sai, né, aqui com uma barra de ignição, próximo da média. Então se você vende aqui, stop aqui, né, possibilidade de 40 pontos, tá? Beleza? Depois, lateralidade. E até então, né, a gente está aqui dentro dessa daqui. Tá? E provavelmente a saída dessa lateralidade deve gerar algum tipo de movimento projetado. Né? Tá? A saída dessa lateralidade, essa máxima aqui também é importante. E ficou esse gap, né, aberto. Bem amplo, né, pessoal? Não é um gap pequeno, tá? É um gap amplo, né? Um gapzinho de 30 pontos, tá? E se o preço, né, ganhar alinhamento amanhã, né, a gente tem essa possibilidade do preço vir aqui testar essa região, né, essa e essa aqui, tá? Então se ele abre com gap de alta, até por conta daquilo que a gente vem falando do diário, né, que o diário ainda não tem um alinhamento tão bom, então provavelmente também precisa de um pullback, né, para o preço ter continuidade na queda, tá? Caso seja essa a intenção da movimentação do preço. Então, no diário ele faria, né, um pullback, né, até as médias para voltar
né, a descer mais. As médias estão ficando descendentes, né, no diário, então é interessante você deixar marcações nelas para quando você vê o preço atingir, por exemplo, nos 5 minutos essas médias, média de 9, média de 20, tá? Para você saber quando o preço chegou nessas médias do diário, tá? Porque muitas vezes reverte exatamente em cima dessas médias, tá? Beleza? Então, lateralidade é acumulação, e essa acumulação ela tende a ir para algum lado, tá? Pode ir para baixo novamente? Com certeza. Você tem uma certeza que a gente tem é que é difícil demais a gente tentar tentar adivinhar, né, o que seria uma região, né, de acumulação e para que lado isso daí vai. O máximo que a gente pode fazer é tentar ler os sinais, né? São os mesmos sinais daquele dia, tá? Do final de semana. Né? Tá deixando máximas mais altas, tá? E tem sim, de novo, a possibilidade, tá? Do preço e fazer o pullback lá que a gente tá conversando do diário. Qual que é o problema disso aqui, pessoal? 60 minutos, a mesma coisa que eu falei no final de semana. 60 minutos é uma clara tendência de baixa, tá? Então ele chegou na 9. A 9 já pode ser resistência suficiente para essa movimentação do preço. E ele já pode sim ter continuidade na queda, assim como ocorreu aqui. Pode vir a testar 20 e ter continuidade na queda. O mais esperado disso daqui é que essas movimentações de alta são pequenas correções, tá? O preço ter continuidade na queda. Beleza? Valeu, pessoal!